Vamos lá. Mateus 13, 33. Está aí na tela. Palavra de Deus, né? Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, né? Na semana passada, coloca o tema aí do cartaz, nós começamos falando sobre fermento na doutrina. Diga comigo bem forte: fermento na doutrina. E nós pontuamos aí, baseado no apóstolo São Paulo, nós pontuamos as 3 coisas negativas sobre o fermento. Falamos sobre o fermento como pecado, citando 1 Coríntios 5, 6 a 8, nas palavras de Paulo. Depois falamos do fermento em Gálatas 5, 7, 9, fermento na doutrina. Coloque esse versículo aí, 5, 7, 9, de Gálatas. Então veja que nós estamos falando sobre fermento na doutrina. Nós falamos como o fermento como pecado, ele é destruidor, ele entra na igreja, contamina crente e vai contaminando o outro. Olha aí, vós corrieis bem. Olha aqui, olha o que fermento faz. Preste bem atenção que essa mensagem aqui, ela é uma mensagem de análise bíblica, para ensinar a igreja mesmo. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Veja que Paulo está mostrando que essa igreja tinha uma linda carreira espiritual. Ela tinha um avanço espiritual, mas alguém atrapalhou esse progresso. E quem foi que atrapalhou esse progresso? Quem impediu esses crentes de correrem bem? Olha o verso 7, aliás, verso 9, coloca aí. Olha aí, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, esse povo corria bem, esse povo tinha uma linda fé. Quando nós lemos a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, vocês podem ver lá, que trata sobre a fé. Mas quando você lê o 12, a Bíblia fala sobre a corrida espiritual. Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que está proposta. É no 12:2, não é isso? 12:2. Então, às vezes nós estamos correndo bem, mas tem um cão, tem um diabo, tem um demônio, tem um crente sem vergonha que faz a gente não correr bem. Pastor, mas o senhor bota é para ferver. Só eu não, é a Bíblia. Coloca aí Filipenses 3. Eu gosto de ler a Bíblia, porque a Bíblia, às vezes tem irmão que pensa que é a gente. Bota aí 3, bota o 3 mesmo. Vamos lá, Filipenses. Olha aí, verso, não, aí já está no 3, né? É o 2. Vamos lá, olha aí o que Paulo diz. Vocês acham que eu sou pesado? Não. Tudo que eu falo aqui, irmãos, é da Bíblia. É da Bíblia. Tem irmão que diz: o pastor é pesado, o pastor fala assim, o pastor acusa. Acusa não, é Bíblia. Agora, Deus, ele quer me usar assim, porque a maioria não prega isso. A maioria quer pregar outra coisa, eu quero pregar é Bíblia. Olha aí, acautelai-vos. O que é acautelar? Cuidado com os cães. E o que mais? Acautelai-vos do quê? Dos maus obreiros. Cães. Por que Paulo usou essa palavra cão aí? Hein, igreja? Por que Paulo está dizendo cuidado com o cão? Ele está falando isso é do cachorro lá fora, o cachorrinho? Né? Não? Do vira-lata? Ele está falando daquele bicho valente, como é o nome daquele que... Do pitbull? Não. Não, ele não está falando não. Mas tem também os cães pitbull no meio da igreja. Os bichãozão aí que é valente, que não tem quem segure eles. Cão pitbull, não é isso? Olha, cuidado com os cães. Agora, cão aí, irmão, por que Paulo usou essa palavra? São os homens ímpios, homens abomináveis, homens que não têm pudor, homens que usam a Bíblia até para dizer besteiras, homens que não têm reverência por nada. São o quê? Os cães. Se você ler Judas 2, o Espírito Santo está me lembrando. Judas diz, lá em Pedro, não é isso? Pedro diz isso. Eles são 2. Ele diz que eles são
nuvens sem águas, não é isso? Não tem nada para dar. São ímpios. São ímpios. E acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, note que eu falei aqui na nossa mensagem passada, citando o fermento como pecado no meio da igreja. Vocês podem observar que Paulo diz que naquela igreja um irmão se contaminou e os crentes estavam se contaminando. Então, crente fermentado faz o quê? Contamina o outro. Por isso que deve ter cuidado com essa massa véia. Essa massa que não presta para nada. Aí talvez você diga assim, mas eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor sério, eu sou uma mulher séria. Não tem isso não. Se não tiver cuidado, eu vou mostrar um homem na Bíblia, me parece que é Gálatas 2:9, vê se é um homem de Deus. Tá bem aí, né? Eu vou mostrar um homem de Deus que o fermentinho estava entrando. E esse homem de Deus nada mais era de quem? Lê aí para você ver, como é que diz? Lê aí, rápido. Olha aí. Olha quem era o homem de Deus, vai. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aí, bem aí, ele vai ler que um homem de Deus também, um fermentinho estava entrando. Fermentinho. É o 14, vai. Vai. Isso aqui eu estou falando de um homem de Deus. Muito cuidado. Fermento, diga comigo, fermento é fermento. Vira para o teu irmão e diga para ele, fermento é fermento. Crente fermentado, irmãos. A língua dele é que nem língua de cobra. Ele fala mal da igreja, ele fala mal do pastor, ele fala mal de culto, e ele não presta para nada. E olha o que Paulo está dizendo aqui de um homem chamado o quê? Pedro. Não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de Pedro. Olha o que ele está dizendo. Leia. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas. Quem é? Como é? Não, lê isso aí de novo, rapaz. Tu está lendo errado, não? Não. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Quem era que não estava procedendo correto? Pedro. Disse para Pedro na presença de todos. Quando, olha para cá, olha, vira para teu irmão e diga para ele, irmão, diga aí para ele, pega na mão dele, olha para ele. Os outros dizem assim, receba, pega a promessa, eu vou te dar a promessa também. Olha aí para ele e diga, olha, eu tenho um recado de Deus para ti. Se tu não proceder direito, eu vou te cortar. É assim. Com a verdade. E olha, pastor Balbino está falando, a Bíblia está mostrando que qualquer um pode ser influenciado. Não existe essa, eu sou um grande homem de Deus. Eu sou uma grande mulher de Deus. Tem mulher de Deus que ora e ela vira a maior fofoqueira. Irmão, nasci foi na Assembleia de Deus. É uma igreja que eu amo e eu digo a verdade, é porque eu quero essa igreja mais pura. Pode observar, o crente mais fofoqueiro é o que mais não presta na igreja aí. Quando eu vi que o Pedro, eu disse quem? Pedro. Vamos lá, a igreja todinha, eu disse quem? Pedro. Quando eu vi que o Pedro não andava conforme a verdade do quê? Do evangelho. O que foi que ele fez? Se tu, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Para com isso, rapaz. Deixa de quê? Fingimento. Deixa de fingimento, rapaz. Se tu continuar desse jeito, vai atrapalhar o progresso do evangelho. Sejamos sinceros. Isso aqui é algo muito sério. Isso aqui é algo muito real. Então veja, pecado, fermento pecaminoso na igreja, contamina o outro. Fermento na doutrina, como nós estamos falando aí. E isso estava atrapalhando. E observem bem, foi o que atrapalhou a igreja da Galácia a não andar.
Essa igreja amava tanto a Paulo que ela queria fazer o quê? Arrancar os olhos dela e dar para quem? E dar para Paulo. Mas agora mudaram de opinião. A terceira coisa que eu falei aqui é sobre os efeitos do fermento. Fermento gera impureza na alma, no corpo e no espírito. Então, se nós quisermos, vejam bem, bota o versículo lá que nós colocamos, o versículo. Observem bem que a mulher adicionou 3 medidas de farinha e ficou tudo como? Levedado. Gente, quem é da área química sabe que o fermento não existe só o condimento, existe também o fermento químico. Existe o fermento químico, que ele é colocado em refrigerante, pode observar lá, não tem? Tem um fermento, ele é para dar sabor, ele é para dar uma cor melhor. Tem leite que tem um fermento, ele tem que é um conservante. E também vem um fermento que é colocado no pão. O fermento no pão, ele é colocado para se espalhar na massa e fazer o que na massa? Inchar. Tem crente que está cheio de fermento. Inchou. Só inchou, mas não tem fruto, só tem inchaço. Aí quando bota no fogo, porque o bolo, quando vai para o fogo, aí o fogo também, junto na massa, o fermento, ajuda a criar bolha. Diga, criar bolha. Tem crente que só tem bolha. É que nem um balão. Ele pipoca. Pum, balãozão doido. Mas não tem mais nada dentro dele. Então o fermento, ele tem essas duas colocações. Ele pode colorir, ele pode inchar. E eu quero dizer para a verdade, tem muitas igrejas que só fizeram o quê? Só incharam. Tem muitas igrejas que só fizeram o quê? Criaram bolhas. Bolhas. Não gosta de mensagem bíblica, não gosta de palavra de Deus, não gosta de ensino da escola dominical, mas ele gosta de bolhas. Bolhas. Por que a criança, você pega aquela negocinho de brincar, não tem que criar bolinha, que aí joga de sabão? Aquilo ali a criança fica atraída. Fica atraída. O fermento atrai, ele incha. A irmã que é cozinheira, ou o irmão que trabalha aí com padaria, sabe muito bem disso. Então Paulo, ele mostrou aqui nesse texto, essas colocações. E essa mulher, que eu já preguei sobre ela, ela adicionou fermento para acabar com a massa. Ou seja, tem fermento na doutrina. Mas na frente, que nós vamos continuar, eu vou falar sobre todas as doutrinas no Brasil que estão contaminadas hoje. E se prepare, que vai ser pancada que eu vou falar aqui. Só que ainda tem homem de Deus na terra. Quem crê nisso? Tem homem de Deus na terra. Coloca aí, 2 Reis, só para eles verem aí. 4:40. Observem bem, coloque aí, 2 Reis 4:40. Olha aí. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus. Para aí. E disseram como? Homem de Deus. Homem de Deus. A morte na panela. Para aí. Homem de Deus. Só um homem de Deus sabe aonde tem bolhas. Só um homem de Deus sabe aonde tem veneno na panela. Às vezes vocês podem olhar a bolha, podem ser atraídos com um grito, com um pulo, com um choro, com a profecia, mas não vê veneno. Mas quem ama a Bíblia e vive de oração, vê aonde está o fermento. Sabe aonde está a morte. Emil Brunner, ele diz que quando a mulher vai comprar um tomate na feira, ela sabe quais são as vitaminas do tomate? Sabe não. A mulher, quando vai comprar pepino, maxixe, beterraba, sabe quais são as vitaminas?
Não, ela bota na mesa porque a mãe dela botava, o pai dela botava, a tia dela botava. Mas quem sabe o que é que tem no tomate, na beterraba, no pepino? Quem é que sabe? Quem é? É a nutricionista. Tem muito irmão que diz assim, é porque ali o pastor tudo quer corrigir. Tu não lê Bíblia. Além de não ler Bíblia, irmãos, olha, a gente pega comentário, exegese bíblica, a gente analisa tudo. E por que que Eliseu sabia que tinha veneno na panela? Primeiro, aprendeu com Elias. Segundo, era da escola de profetas. Os profetas lá, eles trabalhavam e estudavam a palavra. Tinha Bíblia, não era profetinha fundo de quintal, não. Não era profeta panela de pressão. Era profeta que tinha palavra e andava com quem? Com homem de Deus. E observem bem, que aí observem que ele mandou fazer uma sopa, não foi? E o rapaz foi fazer a sopa e ele fez o quê? Hein? Ele olhou e viu umas barras zona bonita. Aí disse, não, ele disse que é para mim fazer. E tem muita gente fazendo sopa para vocês comerem. E que vocês não são como os bereanos, Atos 17, que analisa que tipo de farinha tem na panela. Ou que tipo de sopa você come. Na hora que botou, um dos profetas, eles gritaram, eita, aqui não é sopa. Aqui é morte. Tem muitos crentes que estão comendo morte dos púlpitos. Eu li um pastor, Balbino, que ele diz assim, o crente quando quer se operar, ele procura o melhor médico. Mas quando ele vai ser crente, ele não procura o melhor pastor que tem Bíblia. Ele quer bolhas, ele quer gracinhas. Ele quer piadinha, ele quer pirulito. Ele quer cabeção. Ele quer quebra-queixo. Ele quer Silvio Santos nos púlpitos. E deixa eu te dizer uma coisa, só quem tira a morte da panela é homem de Deus que tem a receita. Cadê aí? Levante a Bíblia, nós temos a receita. Levante a Bíblia e grite comigo, nós temos a receita. Esta! Gritar o homem de Deus, morte na panela. O que foi que o homem de Deus fez? Ele entendeu que tinha veneno. Mas para tirar veneno, ele fez o quê? Ele mandou pegar a farinha. Compare esse texto, irmão. A mulher botou fermento na farinha. Já o profeta, olha quem tem cuidado com as coisas. Já o profeta fez o quê? Botou farinha para tirar o veneno. Quando tirou, ele disse, agora comam. Não tem mais nada de prejudicial. Então, eu vou falar sobre isso. É claro que hoje eu vou ficar só num ponto. Mas os irmãos vão observar o seguinte. Quando nós atentamos para a Bíblia, nós temos 3 tipos de fermento. Digam comigo, fermento. Mas diga bem forte, vocês estão no culto. Fermento dos fariseus. Aí você vai colocando aí na tela, irmão, e ele vai lendo aí ligeirinho, para mim não perder tempo. Lucas 12 primeiro. Aí você diz segundo, diga fermento de Herodes. Bem forte, fermento de Herodes. E diga comigo bem forte, fermento dos saduceus. 3 tipos de fermento na Bíblia. Fermento de quem? Dos fariseus. Vamos lá. Fermento dos? Fermento de? E fermento dos? Pronto, vamos lá para não esquecer bem forte. Todo mundo. Qual é o primeiro fermento? Fariseu. Vamos lá. Qual é o primeiro fermento? Segundo fermento? Terceiro fermento? Olha aí.
Leia aí, vamos lá, rápido. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pronto, agora olha para cá. Vou começar hoje sobre os fariseus. Eu disse aqui que eu ia falar, até o pastor Alex disse: pastor Zé, e tem isso? Tem, olha para cá. Vamos falar só dos fariseus. Os fariseus, no fermento deles, eles tinham 3 coisas. Escute bem. Os fariseus, no fermento deles, eles tinham 3 coisas. Se vocês analisarem bem a Bíblia. Diga comigo: formalismo, hipocrisia, religiosidade cega e legalismo. Olha o tanto de pecado que tinha nos fariseus. Eu não sei se dá para o irmão anotar para ele botar aí para vocês. Fermento dos fariseus, formalidade hipócrita. Irmão, quando eu leio isso aqui, eu vou mostrar a formalidade. Coloca aí Mateus 15. Primeiro, formalidade. Digam comigo, formalidade. Vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui dos crentes, eu vou fazer do jeito dele. Então chegaram aos pés de Jesus. Quem foi que chegou aos pés de Jesus? Vamos ler? Vamos ler rápido. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: sim, por que transgridem os teus discípulos? Eles chegam para Jesus. E dizem assim: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Olha o que eles foram perguntar. Vai. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Sim. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Vai. Ele, porém, respondendo, disse: para aí, agora. Vocês estão vendo a cara de pau? Vocês estão vendo a hipocrisia. Eles foram falar isso aqui para quem? Vamos lá, igreja. Foram falar para quem? Para Jesus. E quando eles foram falar para Jesus, escute que Deus vai falar fortemente com a gente sobre isso aqui. A igreja está cheia de irmão que quer dar lição de moral no outro, mas ele não presta. É uma hipocrisia, e outra é uma hipocrisia cheia de formalidade. Por que os teus discípulos transgridem a nossa tradição dos anciãos? Quem eram os fariseus? Foi essa a pergunta do pastor. Irmãos, Jesus vai bater, escute bem, para nunca mais vocês esquecerem. Os fariseus não eram um grupinho velho à toa. Lá pelo 5º século, se vocês atentarem bem para essa particularidade histórica, lá pelo 5º século antes de Cristo, nós temos o segundo templo. Os irmãos sabem que os persas dominaram, vem o período de Esté, e aí vem o Esdras e começa a valorizar a Torá, fecha o cânon do Velho Testamento, e vocês sabem que durante esse período do cativeiro, ficaram fora da sua terra, perderam a sua origem, perderam o seu idioma, foram tentando resgatar. Aí depois da Torá, que Esdras faz todo aquele trabalho, surgem os fariseus, ligado aos costumes. Só que os fariseus, eles se levantaram para preservar a lei e criaram, além da lei, as suas tradições religiosas. Olha como isso é interessante. Depois que eles criaram, eles foram se fortalecendo. Porque você vai ter o período helenista, quando Alexandre o Grande, 330, 333, ele começa a expandir o império, a cultura helena começa a dominar. A cultura helena se espalha. E a cultura helena, ou grega, ela era liberal. Os fariseus, então, começaram a bater de frente com a cultura helena, preservando a Torá, preservando a lei e as suas tradições, não aceitando os costumes dos gregos.
começaram bem. Foi isso aqui que o pastor Alex perguntou. Pastor, mas teve isso? Escute, eles começaram bem, defendendo, zelando a tradição. Eles eram zelosos ao extremo da lei. Ao extremo, eles tinham a lei escrita e também criaram a lei oral, que eram os ensinos dos anciãos, que igualavam no mesmo nível da Torá, da lei escrita. Eles passaram a ser vistos pelo povo como os defensores da lei. E como eram rígidos, o povo começou a admirar. Admirar a postura, admirar o comportamento, admirar a fala, porque eles eram os separados. Separados, Hassidim, quer dizer que eles eram como os santos modelos. E eles começaram a interpretar a lei escrita e criar muitos detalhes para a lei escrita. Coisa que não tinha na lei escrita, eles inventaram. Na intenção de preservar a Torá. No período dos Macabeus, se vocês analisarem, 136, lá naquele período interbíblico, eles se tornam ainda mais fortes. Então, quando Jesus chega, os fariseus não eram um grupinho. Os fariseus não eram um povinho. Os fariseus eram o povo mais forte da época. Era, Luiz Fernando. Os fariseus eram um grupo tradicional que todo mundo respeitava. Era tão santo que quando ele chegasse na casa de uma irmã, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, aí a irmã dizia, o senhor quer um copo d'água? Ele disse, me dê. Aí quando ela vinha com água, ele tirava o lenço do bolso e bota água, irmã, para coar a água, porque ele tinha medo de um mosquito ter caído dentro do copo ou da água. Ele coava. Aí Jesus vai bater de frente. Então escute bem, esse grupo era forte demais. Nós tínhamos, eu não vou falar dele hoje, nós tínhamos, iam comigo só para memorizar, essênios. Vamos lá, quem está no culto bem forte, essênios, zelotes, saduceus e os fariseus. Mas dentre esses, o mais zeloso com a lei, quem era? Eram os fariseus. É 11:39 de Lucas. Escute aqui. Nós vamos já botar lá. Escute aqui. Esses grupos, isso aqui é muito interessante vocês analisarem. Quais foram os grupos que eu citei? Vamos lá. Vamos começar. Fariseus, essênios, zelotes e saduceu. Agora eu quero ouvir só vocês dizer bem forte. Chafurdado tudo aí. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Escutem. Porque cada grupo desse aqui, escutem essa, cada grupo desse aqui, na Palestina, representava as divisões dentro do judaísmo. Ou seja, quando Jesus Cristo chegou, já tinha um monte de outros tipos de congregações e outras lideranças. Os fariseus eram o primeiro grupo tradicional. Os saduceus, nós vamos falar dele, era um grupo que era interessado mais na política. Os saduceus gostavam da política, mas eles priorizavam o lado religioso. Os essênios não gostavam de estar no meio do povo, é daquele tipo de crente que diz, eu não preciso ir para a igreja, eu assistindo minha televisãozinha aqui em casa, e glorificando a Deus, eu estou crente. Eles ficavam em cavernas, não queriam manter contato com ninguém, as escrituras deles eram os rolos do Mar Morto. Os essênios queriam ser mais santos do que todo mundo. Tem crente que é essênio. Então, quando Jesus chega, tem os essênios, tem os fariseus, tem os saduceus. O que eram os saduceus? Saduceu não acreditava. Olha, no tempo de Jesus, esse negócio que tu vê na internet, eu não creio na Bíblia, eu não creio em anjo, eu não creio no diabo, eu não creio em visão. Quem dos dias de Jesus era assim? Os saduceus. Saduceu não acreditava em juízo final, não acreditava em ressurreição, não acreditava em vida após a morte.
eu vou falar dele depois, era o grupo racionalista. Os zelotes era grupo de judeu, mas era um grupo que tinha esperança, que não se juntava ao poder romano e abertamente era contra o poder de Roma. Cada um andava com um punhal e com uma faca. Na hora que via um romano, queria matar. Entenderam? Foi no meio desse cenário, foi no meio desta situação, foi no meio dessa luta que apareceu Jesus. Apareceu Jesus. E quando Jesus aparece, escutem essa. Quando Jesus aparece, Jesus vai bater de frente com todos estes grupos. E Jesus prega a parte dele. E Jesus fala a parte dele. Olha aí, o irmão colocou. Então, esse primeiro grupo, os fariseus, irmãos, eles se tornaram uma tradição forte. Por que eles se tornaram uma tradição forte? Porque eles foram reconhecidos como os puros, os exemplos, a pureza, a verdade, a santidade. Só que eles começaram com a ideia, sabe do que, igreja? Das tradições. Tinha lei oral, tinha lei escrita, mas eles começaram a colocar o que não tinha na Bíblia, o que não tinha na Torá. E aqui que eu quero falar com a Assembleia de Deus. Tem coisas boas que nós devemos mantê-las, ainda que não tenha na Bíblia, mas é para a pureza, é para a ordem, é para a organização, é bom manter. Agora, nós não podemos dizer que aquilo ali a Bíblia está dizendo. Porque senão eu vou forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Aí o irmão diz assim, o pastor Douglas, em 1940, ele dizia que não era para beber café. Mas onde é que tem na Bíblia? Então ele pode ter sido um homem de Deus, mas eu não vou cair na dele, porque a minha Bíblia não diz que eu não posso tomar café. Vocês estão entendendo agora? Olhe bem, que isso aqui não me mexer é sério. Porque eu vou falar o mal de falar o que não está na Bíblia. Porque você vai repetindo, e era como se tivesse na Bíblia. A discussão tremenda, por exemplo, tem irmão que diz assim, eu não durmo nu, porque se Jesus vier de madrugada, eu fico, que eu estou nu. Quando Deus disse para Adão, quem te mostraste que tu estava nu? Irmão, nós precisamos entender Bíblia, para não conversar besteira. Quem te mostraste que tu estava nu? Eu pergunto, antes do pecado, Adão e Eva estavam vestidos ou estavam nus? E Deus cobrou deles? Por que Deus não cobrou deles? Porque a nudez do capítulo 3 não era nudez de roupa apenas. Era nudez de quê? De pecado. Eles reconheceram que estavam nus espiritual. Hebreus 13, vamos lá, Hebreus 13, rapidinho. Coloca aí o verso 5, deixa eu ver aqui, rapidinho. Hebreus 13, né? 4, aliás, 4, é 4, não é 13 não, é 4. Hebreus 4, 13, é isso. Hebreus 4, 13. Olha aí, lê aí. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não tem uma pessoa, tu pode botar 10 vestidos, irmã. Tu pode se amarrar que nem Lázaro na cama. Mas Jesus te vê nu. Olha, como é que diz? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Sim. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então o pastor Zé pode dormir de terno. E Jesus, quando foi aparecer para os apóstolos, tinha um que pescava como? O Pedro pescava, era nu.
Isaías fez uma loucura na vida dele. Vocês já imaginaram, irmão, pregar 3 anos nu, no meio da rua aqui em São Luís? 3 anos ele pregou nu. Por que eu estou dizendo isso aqui? Olha para cá. Quando Jesus Cristo disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, é porque um ensino, olha para cá, um ensino errado, mesmo você sem perceber, você vai aceitando ele naturalmente. Pronto, pastor Douglas, aquilo ali vai se tornando o quê? Comum. Por que a televisão agora ela bota casamento de todo tipo, toda novela, todo filme, todo lugar, para tornar comum? E na igreja, quando Jesus diz, cuidado com esse fermento, é porque Jesus estava dizendo, não faça como os fariseus, criando coisa que a lei não ensina. Jesus está chamando a igreja para ela ser criteriosa. Jesus está chamando a igreja para ela ser reflexiva. Cuidado com o fermento dos fariseus. Sem tu perceber, a massa vai inchando. E tu vai aceitando. E não tem o olhar crítico da Bíblia, porque o Senhor Jesus não me chama para defender opinião. O Senhor Jesus não me chama para defender ideias. Ele me chama para defender o Evangelho. Eu tenho que defender o Evangelho. Não é a opinião de teólogo. Por mim, teólogo pode dizer a bobagem que ele quiser. Eu tenho que olhar para o que o Evangelho diz. Olha aqui. Os bichão chegaram, e Jesus não liga não. Os bichão chegaram, porque que teus discípulos, irmão, olha a besteira. Comem sem lavar as mãos. Por que teus discípulos dormem sem roupa? Por que os teus discípulos bebem Coca-Cola? Por que os teus discípulos bebem café? Onde é que Jesus vai morrer na cruz por essa besteira? Vou dizer tudinho que Deus tem botado no meu coração esses dias. Hoje não vai dar porque, mas do fariseu vai ser pesado. É irmã, tem irmã que ela tem tanto rigor, ela tem tanta autoridade. Aí você diz, mas aqui não estão andando em oração. Eu queria ver vocês andando em oração. E o linguão dela. Eu tô cheio dessa besteira desse povo. Eu conheço irmã que ora. E quando dá fé, eu sei que ela está falando de mim. E a Bíblia diz que aquele que fala do seu irmão fala da lei. Quem fala da lei fala de Deus. Aí eles chegaram todo bonitinho, não foi? Olha, por que teus discípulos comem sem lavar? Aí Jesus, cala a boca, seus hipócritas, sem vergonha. Irmão, Jesus bate. A maior casta eram os fariseus. Bota aí, é o 15. Aí Jesus diz, tu não vale nada, tu anda com esse discursozinho, tu não cuida nem do teu pai, sem vergonha. Foi assim ou não foi? Você está bem aí, ei? É Mateus. Vocês andam com essa vergonhice de negócio de lavar a mão, lavar o dedo, se preocupando com essas besteiras, mas vocês pensam que eu não sei. Vocês dão o dinheiro de vocês, dizendo que é para o futuro, é para quem? É para o pai de vocês, não foi assim? Só que vocês nenhum amam o pai de vocês. É o 2. Rapaz, é pesado, irmão. Por que teus discípulos estão transgredindo, comendo sem lavar a mão? Olha, que besteira. O que tem a ver eu comer a manga com a minha mão suja, irmão? É só questão de saúde, sim ou não? É só questão de saúde. Pronto, às vezes eu estou lá no terreno, aí eu estou na fome tremenda, a manga vai cair no chão. Aí eu pego ela, eu só limpo. Se um fariseu visse. Passa na camisa ela. Eu passo na camisa, pronto. Às vezes tem um lado podre, eu só como ela e deixo o lado podre. Até aqui estou vivo hoje, não é assim? Eu só quero mostrar o mal do legalismo. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Passa. É claro que toda higiene é importante. Mas às vezes, mãe, está num lugar que não tem como. Ele, porém, respondendo, diz, e por que vocês, hipócritas,
Estão transgredindo também o mandamento de Deus? Na vossa tradição, olha, aqui eles criaram, marca essa palavrinha tradição aí. Hoje quem está é o Getúlio, né? Marca aí. Olha, Getúlio, marca aí. Aí, essa tradição aí não era da Bíblia, era a invenção da cabeça deles. Eita, rapaz. Tá bem aí? Aí. Essa tradição era coisas da cabeça dele. Rapaz, mas negócio. Vai passando, vai. Aí aqui, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. Quem foi que ordenou que era para honrar o pai e mãe? Mas olha a diferença. Eles deixaram de honrar a Deus para honrar o quê? Não, eu quero ouvir a igreja. Porque os pastores sabem, eu quero ver se a igreja está por dentro. Eles deixaram de ouvir a Deus para ouvir quem? Hein, igreja? A tradição. Tem irmão que não escuta a Bíblia, mas quer escutar a Chiquinha lá da beira da rua, que está inventando visão. Que está inventando o sonho e até fala contra a igreja. Aí o irmão escuta. Irmão, eu posso ouvir tudo, mas se não tiver de acordo com a Bíblia, eu não aceito. Porque eu tenho que agir de acordo com o Evangelho. Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, cuida do pai de vocês. Vocês estão aqui com essa religiosidade toda, mas vocês não cuidam nem do pai de vocês e nem da mãe. Aí o Paulo piora e diz, aquele que não cuida dos seus... Olha para cá, olha para cá. Se tu está aqui na igreja, glória, aleluia, é mistério, e tu não cuida da tua mãezinha, meu filho, a tua crença não vale nada, filho desgraçado. Se tu está aqui dentro, moça, e pula e rodopia, e tu não cuida da tua mãe, nem lava a louça, nem cuida da casa, bate a porta na casa da tua mãe, para de pular aqui dentro. Pode parar de pular aqui dentro. Nós vamos ouvir tudo, irmão. Logo dizer para vocês aqui. O dele falar tudo. A irmã que está aí dentro é de vocal. Na hora que termina o vocal, ela sai daqui. Olha, irmã, larga de ser crente, porque Jesus não quer ir pobre. Ou nós vamos agir como Paulo, ou a obra vai ficar estragada. Mas nós estamos aqui porque queremos ver a igreja santa. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então pronto. O filho que não cuida do pai, às vezes o pai cuidou tanto dele, rapaz, ajeitou, ele pronto, ele faz a casinha velha que ele fez lá para o cachorro. O pai envelhece, ele tem coragem de botar o pai lá para o fundo da casa. Joga qualquer pão velho duro para o pai dele, para a mãe dele. E a igreja está cheia de gente assim. E Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que quem? Os incrédulos. E já negou o quê? Já negou a fé, não tem crença mais não. É pior, tu é pior do que o Satanás. Se tu não cuida do teu papai, se tu não cuida da tua mamãe, não é porque eu acho ela feia. Pode ser feia do jeito que for. É tua mãe. Eu fui feliz com um rapaz, ele é da minha cor. Aí nós jantando, aí ele disse, pastor Zéu, a minha mãe, conversava e toda hora diz, a mamãe, ô mulher, eu disse, rapaz, tu fala bem da tua mãe, me dá a foto dela aí para mim olhar. Aí ele me deu. Eu disse, rapaz, tu ama mesmo, continua assim, achei bonita a tua posição, achei bonito. E sabe o que foi que ele fez depois? Ele até levou ela. Ou seja, quem ama o pai tem filho que tem vergonha do pai porque é pobre. O pai vendendo cachorro quente, vendendo pirulito para formar o bonito. É assim ou não é? Vendendo, lá em Coroatá, um me disse, a mãe disse que ficava lá no trem, vendendo, o trem passava, aí como é que era? Vende churrasquinho, não é nem churrasquinho, o bandecozinho, vendia para formar o filho, aí a bichona está formada. Andando no meio de doutores, aquela ali é a tua mãe, hein? Como assim, hein? Fazendo de conta, diga a mamãe, a mamãe. Vem cá, mamãe. Não é assim? Vem cá, mamãe. É tua mãe. Se ela, né? Se caiu os dentes, se não tá, ajeite ela. Mamãe, eu vou te dar uma chapa, mamãe. Não é assim? Vou botar uma chapa, mamãe. Vou te ajeitar, mamãe. É assim, mamãe, eu vou ajeitar seu cabelo. É assim, ajeita o cabelo da tua mãe. Ajeita a roupinha dela. Não deixa tua mãe andar feia, não.
Tem filho aí que vem até para a igreja e deixa a mãe sozinha em casa já de idade. Faça isso não, é pecado. Não, eu não vou não, pastor. Pastor Douglas, eu não vou não, a mamãe está aqui. Aí o senhor entende lá. Pastor vai entender ou não vai? Mas está aqui dentro pulando e não sabe se a mãe está viva ou morta? Aí tem essas crenças. Cadê? Não é assim? O senhor está tomando refrigerante, pastor? E tu, língua grande, o que é que tu quer comigo? Mas meu pai do céu, não é assim? Vai te converter? Paulo diz, quem é tu que julga o servo alheio? Deixa ele viver a vida dele, rapaz. Não é assim? Pronto, um dia desse o irmão teve um sonho aqui comigo. Pastor, ele vinha comendo manga demais. O senhor tinha uns 14 anos. Deixa eu comer. Pode botar. Pronto, eu até perguntei agora para ele se no sonho eu cresci mais. Então, queridos irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Irmão, vou dizer uma coisa aqui para a igreja. Eu vivo a minha fé. Eu disse agora segunda-feira aqui para os pastores. Nenhum pastor me vê eu falando mal de um pastor. Nenhum pastor me vê eu falando mal de um crente. Tem crente, irmão, que ele tem prazer. Tu está sabendo como é que está a igreja? Eu estou quase desistindo. Tu está desistindo é porque tu não presta. Taca que nós vamos levar. Vou dizer para você. Vou mostrar só um, que meu horário já chegou. Eu vou parar aqui. Eu só estou começando dos fariseus. Aqui dos fariseus nós vamos umas 5 terça-feira. Bota aí João 8. Essa vai ser só a última, para a gente fechar aqui. João 8. Vamos lá. Corre. Vai. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus normal, irmão, na vidinha dele, tranquilo, vai orar, procura um lugar para orar. Mas aí vai lá. E pela manhã cedo voltou para o templo. Aí ele voltou do templo, orou, buscou a Deus, voltou, vai. E todo o povo vinha ter com ele. A multidãozona correndo atrás dele. E assentando-se os ensinava. Ele ensinava. E os escribas e fariseus... Epa, estragou o culto. Rapaz, estragou o culto. Rapaz, irmão, tem crente que estraga culto. Tem, já vi muito. Aí ele fica lá fora. Às vezes está lotado. Que é, irmão? Agora a igreja está inventando de pagar ingresso para entrar. Ele às vezes não sabe que aquilo ali, a igreja não paga para culto, não paga para nada. Mas ele sabe que é um evento que traz pregador, né? Assim, e para não mexer no dia de dízimo, de oferta dos crentes. Aí a igreja vende uma camisa, vende uma pipoca, não é assim? Aí fica lá fora. Eu não sei aonde nós vamos. Peraí. Irmão. Eu conheço tudinho. Eu não sei aonde vamos parar. Oh, meu Deus. Eu estou tão triste. Se Jesus estivesse aqui, ele já tinha quebrado. Tu era o primeiro que ele quebrava. Não é assim? Ele tinha que te quebrar do mesmo, porque tu não presta. Oh, meu, e fica reberando. Não vai embora, não. Eu fico pensando, irmão, que eles não vão embora. Ele fica criticando o pregador. Essa mensagem eu não estou gostando. Esse ponto ele não aborda. Rapaz, vai-te embora. Tem tanto pregador aí na internet. Por que tu não vai ouvir, né? Assim? Vai para tua casa ouvir ele. Não, eu vou baixar aqui. Aqui no YouTube, eu vou ficar aqui em casa. Vai ouvir ele. Mas não atrapalha a comunhão da igreja, não. Não atrapalha a comunhão do corpo de Cristo, não. Irmão, eu não quero ser um atrapalhador da fé de ninguém. A coisa que eu tenho mais medo é disso. Aí estava bom Jesus pregando, ensinando, e o povo sentado. Agora eu pergunto, esses aí iam para ouvir Jesus? Iam para aprender de Jesus? Vai, lê. E os escribas e fariseus... Primeiro os escribas, doutor, esses daí desde o tempo de Esdras, porque Esdras era crente, doutor quando não é crente é uma desgraça. A Bíblia diz em Esdras 7:10, Esdras dispôs o seu coração para entender, para buscar, entender e compreender a lei do Senhor. É assim que é um homem de Deus, ele não busca para debater, ele não busca para ser o grande. Às vezes ele está pregando e, ei, já tem quantas curtidas aí? Não é para Deus. É assim. Às vezes eu estou pregando, mas pronto.
Quando comecei aqui na pandemia, aí eu estava aqui pregando, aí pronto. Aí o irmão disse, pastor, tem 2 pessoas ao vivo. Eu disse, eita, glória a Deus, rapaz. 2 pessoas me ouvindo? Era mesmo. Não era assim? Pronto. E eu nunca eles viram aqui. E, gente, dá um like. Like, bota like, bota like. Não. Eu prego o evangelho. É do jeito que eu prego aqui. Vocês nunca me viram eu saindo do banheiro. Tomei um banho com sabão. Febo. Compre esse sabão Febo. Não, eu não ando com essa besteira. Gente, acabei de pousar. Acabei de pousar aqui. Agora eu estou indo para o hotel. Ô besteira. Irmã, não é assim? Daqui a pouco vai ser pau. Aí, daqui a pouco é pau. Daqui a pouco é... Nunca andei com isso. Ai, gente, eu aqui no avião. Isso aqui eu estou comendo. Eu estou comendo aqui. Aí fica mostrando. É porque se o avião cair, ainda viu a coisa. Irmão, eu não ando com isso. Os escribas dos fariseus, só doutor. E os partidos mais santos. Aí pegaram a mulherzinha velha, rapaz, bichinha velha. Apanharam ela como? Apanhada em adultério. Vai, agora ela vai. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre. E mestre, falsidade. Eles não respeitavam Jesus, não. Isso aqui é só hipocrisia. Hipocrisia. Mestre. Essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Sim. E na lei nos mandou Moisés Legalistas. que as tais sejam apedrejadas. Ela tem que morrer. E a bichinha velha chorando lá sozinha. Vai. Tu, pois, o que dizes? O que tu, doutor Jesus, o que o senhor diz dessa mulher? Fale para nós. Já que tu és um mestre, tu ataca as nossas doutrinas. Fala! Vai! Isso diziam eles, tentando... Peraí. Nada de verdade, nada de sinceridade, nada de querer o bem. Quando você vê aquele irmão na igreja. Irmão, eu estou fazendo isso. É só porque eu amo essa obra. Pode ir atrás. Pergunta quantas almas ele conduz. Pergunta se ele se congrega todo dia. Todo crente de abaixo-assinado pode observar. A maioria é ruim de culto. É da folia. É da baderna. Tem crente, irmão, que a gente não vê ele no corpo, mas na hora que tem uma briga. Aí ele aparece. Tem irmã que eu vejo ela na frente. Bem na frente. Vai fazer teu arroz, irmã. Da época que teve a confusão daqui, eu vi em Lago da Pedra, várias irmãs com uma faixazinha. Fora, fora. Eu disse, meu Deus do céu. O que essa irmã faz aqui? Até um pastor olhou para ela e disse assim, irmã, a senhora não tem marido não? Onde é que uma mulher santa? Olha para cá, uma mulher santa, uma mulher de Deus, está nisso. Deus pune na hora certa quem está certo e quem está errado. Ele tira ou não tira? Ele tira. Demora um mês, demora 2, demora até 30 anos. Mas a conta vem. A conta vem. A conta chega. Diga para o teu irmão, a conta vem. Não se preocupe. A conta vem, diga. Pode dizer, porque tu está com medo. A conta vem. Vai. Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Isso. Mas Jesus, Aí, Jesus, irmão, sábio, prudente, vai. inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí pronto. Parei, volta ali. Tem irmão, eu não falo e nem uso tradição. Tem muitas coisas dos rabinos, tem muitas coisas do Talmud, tem muitas coisas de lendas. Eu não uso não. Tem até umas que são no rumo, mas eu não uso não, porque eu gosto de pregar a Bíblia mesmo. Aí uns dizem que ele ficou lá e escreveu. João, quero que está primeiro. João, escriba. Aí pronto, sem vergonha. Ladrão, deve todo mundo. Fulano de tal tem uma mulher escondida. Escrevendo tudinho. Dos que estavam.
Os que levaram a mulher. Não é assim que eles dizem? Aí diz que ele apagava. É a tradição. Diz que ele apagava e voltava. De novo, fulano, tu não vale nada. E eles só olhando. Olha, vai. Isso diziam, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, Eita Deus. seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Levaram a bichinha para acusar ela, não foi? E o que foi que Jesus disse deles? Que eles tinham pecado, não sabia ao certo se essa mulher tinha cometido. Mas o certo é que eles também estavam cheios de pecado. E Jesus só olhou e disse assim, eu não vou dizer nem uma coisa e nem a outra, se a lei condena ou não. Mas eu vou dizer o seguinte, vocês aí tudinho que estão sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra. Olha o que acontece. E tornando a inclinar-se, E escrevia de novo. escrevia na terra. Vai. Quando ouviram isso, Olha aí. saíram um a um. Vai devagar. Saiu como? Um a um. Aí um disse, o homem está sabendo. Não foi assim? É que nem um pastor amigo meu disse que chegaram com a mulher aqui na cidade do Maranhão, amarrada numa cadeira, um demônio. Aí ela entrou amarrada aqui no Maranhão. Aí quando entrou, aí o irmão foi encostar, disse, tu não. Eu te conheço, eu vou te descobrir aqui agora. Aí ele pegou a Bíblia dele, caiu fora. Tem muito crente aqui que se o demônio entrar aqui e começar... Saiu como? Um a um. Um a um. De fininho. Eita, irmão, hipocrisia pura. Irmão, isso aqui é para nós. Que tem de pessoa. Onde é que Jesus vai me usar? Se eu estou aqui, aí eu glorifico a Deus e ao mesmo tempo eu falo mal do pastor Adalberto, eu falo mal do pastor Wagner. Onde é que Deus vai me abençoar, meus irmãos? Onde é que eu vou morrer e vou para o céu? Falsidade, hipocrisia. Outra coisa, toda pessoa hipócrita é a mais crente da igreja. Porque toda pessoa que é crente de verdade, ela sente pelos outros. É assim ou não é? Não acusa ninguém e vive em humildade. E nem quer que a pessoa fale o que ela é na igreja. Agora, todo hipócrita não. Ele quer se amostrar, ele quer mostrar que é tudo. Aí pronto. Cadê? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra, joga! Aí como foi que saíram? E saíram um a um, Vai. a começar pelos mais velhos. Tem velho crente bom na igreja. Esse Raimundinho é um crente de idade, crente bom, irmão. Agora tem velho ruim. Mas tem velho ruim. Pronto, aí a pessoa, olha, irmãos, essa igreja aqui, eu sou daqui há muito tempo, eu não aceito isso. Não evangeliza, não prega, não tem vida santa, não é sincero, é botando defeito na igreja, é botando defeito no pastor, é velho ruim. É velho ruim. Tem uns velho bom. Eu fui pastor ali na atriz dela, tinha 2 velhos que sentavam perto de mim. Era o irmão Nascimento e o pai dele. Todos os 2 trabalharam lá. Pensa em 2 pessoas sinceras, boas, amigas. Oh, irmão, gente boa, gente crente. Pronto, morreram na sinceridade. Tem muitos velhos bons, crentes, sinceros. Foi cantado aqui no Crente Velho, o Velho Crente, não foi? Na semana passada. Mas tem uns. E quando eu estou falando de velho, eu estou botando as velhas também. Tem umas velhas boas, crente, mas tem umas velhinhas ruins. Oh, irmão. Tem delas que a gente clama o sangue de Jesus várias vezes para não se encontrar com ela no dia. Fala demais, não é assim? Fala demais, é abusada, é antipática. É negócio sério. Vou ficar só nessa. Jesus, vai. Ficou só ele e a mulher. Vai, termina aí. Ficaram só Jesus e a mulher Só que Jesus. estava no meio. Agora, olha Jesus sem religiosidade. Olha Jesus sem hipocrisia. Olha Jesus cheio de amor. É por isso que eles amavam a Jesus, irmão. Oh, glória a Deus. O que Jesus fez? Vai. E endireitando-se Jesus, Aí Jesus se endireitou. Ela lá, a mulher lá. Todo mundo foi embora. Só ficou ele e ela.
E não vendo mais ninguém do Ninguém. que a mulher, Aí ele olhou para ela. disse-lhe: mulher, E mulher, onde estão aqueles teus acusadores? cadê os teus acusadores? Ele estava dizendo o seguinte, olha, tu te ajeita. Tu viu como é que eles estavam te acabando. Vai. Ninguém te condenou? Hein? E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Eu também não te condeno. Vai-te Agora vai, e não peques mais. cria vergonha. Está aí na Bíblia. Não é assim? Cria vergonha, te ajeita. E não peque mais. Porque eu não vou estar te defendendo assim também, não. Aí pronto, é desse jeito. É uma coisa boa, irmão. É ser crente, né? Ei, nós não podemos andar condenando ninguém, não é assim? Agora também tu tem que procurar teu lugar. Porque tem irmã que peca. A igreja não tem amor. Jesus diz, ó, eu te perdoo. Agora vá e não peques mais. E aí pronto, irmão, vamos servir a Deus assim e o Senhor Deus vai nos dar vitória. Amém? Eu só falei do primeiro, hipocrisia, mas são 4. Aí depois nós vamos estudar. Venha, se você, não, eu sou da área tal, mas eu queria, não tem negócio de número de área não, você pode vir também. Não, eu não quero fermento velho não, pastor. Eu quero sair do fermento velho. E aí Deus vai te abençoar. Quem está limpo aí do fermento velho, dá glória a Deus.